Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana com muita animação? E se vocês ainda não estão ligados, vamos lembrar. A partir de agora, nós temos uma nova dinâmica aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Já sabe, né? Isso mesmo! Nós começamos esta semana com um novo formato. Nossas aulas serão direcionadas por ano e por idade. Todo dia, às 9 horas, as aulas serão para a galerinha jovem do 4º e 5º ano. O período da tarde, a partir das 2 horas, será direcionado para o 2º e 3º ano. Em seguida, começam as aulas para o 1º ano e educação infantil. Isso quer dizer que você, do 4º e 5º ano das nossas escolas, tem um compromisso com a gente aqui, todos os dias, às 9 horas da manhã. Mas é claro que todos podem assistir todas as aulas. São conteúdos que você pode rever, estudar e melhorar a sua formação. Tenha sempre o seu caderno, lápis e tarefas da escola pertinho de você para ajudar a resolver todos os exercícios. Continue enviando para nós as suas fotos, vídeos, que nós vamos continuar mostrando aqui na telinha da TV Educativa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone. Eu sou professora lá na Escola Municipal Professor Jorge Deschamps. Eu trabalho com a turma do 1º ano, mas agora eu vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa com o 4º e com o 5º ano. Como estão os seus cuidados? Tem ficado em casa? Tem lavado as suas mãos? Se precisar sair, use máscara. Lave as mãos com água e sabão. Para esta aula, você vai precisar de caderno, lápis, borracha e caneta. Separe rapidinho esses materiais. No caderno, você vai começar anotando a data de hoje. 25 de maio de 2020. E também já pode registrar o seu nome completo. Não esqueça, nome e sobrenome. Lembrem que o nome é com letra maiúscula, o sobrenome também com letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Anotem também que a aula é de língua portuguesa. Tudo registradinho e vamos para a nossa aula. Os objetivos da nossa aula hoje são identificar a função social dos textos. Para que nós usamos esses textos? Qual é a função deles ao circular entre a sociedade? Nós também vamos localizar as informações explícitas no texto, aquilo que é mais fácil de identificar, que não está nas entrelinhas. Também iremos identificar o número de sílabas das palavras e também classificá-las. Vamos lá? Então nós vamos agora ouvir uma história. Quem vai nos divertir é a contadora Patrícia. Acompanhem! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, eu dou aulas lá em Guaragi e hoje eu quero mandar um beijo especial para todos os meus alunos. Beijo, criançada! Então, hoje, além de professora, eu também sou contadora de histórias. E hoje eu vim contar uma história que eu acho muito divertida e que os meus alunos adoram. Por isso, eu quero que todo mundo cante junto comigo a musiquinha, feito? Então, vamos começar? Pirim, pim, pim. E essa história começa assim. Era uma vez um vô e uma avó. Um dia o vô acordou assim, deu uma espreguiçada, olhou para a avó e falou assim:
Ô, minha véia, o que você acha de fazer um bolinho bem gostosinho pra gente comer no café? A avó adorou a ideia, pegou 2 punhados de farinha, mexeu bem, recheou o bolinho com doce de leite, fez uma bolinha bem redondinha e colocou no forno para assar. Esperou um tempinho, quando sentiu aquele cheirinho maravilhoso, sabia que o bolinho estava pronto. Tirou do forno, colocou na janela para esfriar e o bolinho ficou lá, esfriando e esfriando. E esfriando, mas de repente o bolinho cansou de esfriar e resolveu que ele ia sair dali rolando. O bolinho estava na janela, ele pulou da janela para o soalho, do soalho para a porta, da porta para o quintal, do quintal para a porteira, da porteira para a estrada. E ali ele seguiu rolando, estrada fora. Quando estava numa curvinha da estrada, o bolinho todo alegre, ele encontrou uma lebre. Vocês sabem o que é uma lebre, né? Lebre é aquela que tem orelhas grandes, igual a um coelho, só que ela é um pouco maior. A lebre olhou para o bolinho. Ela olhou bem e disse assim: bolinho, bolinho, eu vou papar você. O bolinho disse assim: não, dona lebre, não me pape não. Antes de você me papar, deixa eu cantar uma canção para você. E ele começou a cantar. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado e na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a avó não me pegou. E nem você, dona lebre, você também não vai me pegar. E o bolinho fugiu rolando pela estrada. E rola que rola. Numa curvinha da estrada, o bolinho achou outro animal. Dessa vez, ele achou um animal que faz assim. Vamos ver se vocês adivinham que animal que é esse. O animal faz assim, ó. Au! Au! Que animal faz assim? Isso mesmo, o lobo. Ela encontrou o lobo. O lobo olhou para ela e disse assim: bolinho, bolinho, eu vou papar você. O bolinho disse: não, calma, seu lobo. Antes, deixa eu cantar uma canção para você. E ele começou. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado e na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. E o vô não me pegou, a avó não me pegou, a lebre não me pegou. E nem você, seu lobo bobo, você também não vai me pegar. E fugiu rolando pela estrada. E rola que rola, de repente, o bolinho deu de cara com uma raposa. Mas raposa é bicho muito esperto, muito ardiloso. A raposa já chegou assim: bolinho, oi, seu bonitinho, como é que você tá? Você veio aqui dar uma voltinha? Você veio rolando, foi? O que você tá fazendo aqui? E o bolinho já ficou todo, todo feliz. Ele falou assim: é que eu vim aqui porque eu tô passeando, eu tô rolando, e eu tô cantando a minha canção. A raposa olhou para ele e falou assim: você canta uma canção? Então canta pra mim, bolinho. Eu adoro ouvir canções. E o bolinho começou. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado e na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a avó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou. E nem você, raposa, também não vai me pegar. Que é isso, bolinho? Quem disse que eu quero pegar você? Não, eu achei linda a sua canção, mas sabe o que é? Eu sou dura de ouvido, não escuto muito bem. Bolinho, bolinho, pula aqui no meu focinho. Canta de novo a tua canção para eu te ouvir direitinho. O bolinho, que era na verdade um bolinho bem bobinho, achou que a raposa era bacana, era legal e pulou no focinho dela. Mas assim que ele pulou, a raposa comeu o bolinho inteirinho. Ela nem mastigou,
Coitadinho do bolinho, morreu todo esmagadinho. E pirim pim pim, essa história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Um beijo da Prof. Pati. E então, crianças, gostaram da história? Lembrem bem dos personagens. Nós iremos trabalhar com eles. Essa história é muito interessante, né? Você se divertiu com ela? Vamos agora interpretar o texto. O que será que tem de interessante nesse texto? Quero ver se você prestou muita atenção na história. Qual é a ordem em que os personagens relacionados a seguir aparecem na história? Nós vamos agora olhar os personagens da história e você vai identificar em que ordem eles aparecem. Pegue o seu caderno e anote a ordem em que você acha que eles aparecem. No caderno, você vai começar registrando ordem das cenas, personagens da história. Pode escrever. Agora, você vai anotar o primeiro. Coloca como primeiro. Qual personagem você acha que apareceu primeiro na história? Acha não, você deve lembrar. Qual personagem apareceu primeiro? Foi a raposa? Foi o lobo? Foi a lebre? O vovô ou a vovó? Agora, você vai registrar qual o segundo personagem que apareceu. Anota o numeral segundo e registra. Qual foi o personagem? A raposa? A lebre? O lobo? A vovó ou o vovô? E assim você vai prosseguir até o quinto personagem. Anote os 5 personagens. Vou dar um tempinho para vocês. Podem registrar. E agora, qual será que foi a ordem que os personagens apareceram? Quem apareceu primeiro? Ah, o vovô! Se você escreveu vovô, você acertou. O segundo personagem foi quem? A vovó. Ai, a vovó preparava cada bolinho delicioso. O terceiro personagem foi a lebre. Toda saltitante. Será que ela comeu o bolinho? E o quarto personagem? O lobo, todo assustador. Será que comeu o bolinho? E o último personagem? A raposa. Se você registrou os 5 personagens nessa ordem, você acertou e está de parabéns. Vamos para a questão 2? A narrativa O Caso do Bolinho tem uma função. Todo texto tem uma função. Mas qual será que é a função da narrativa O Caso do Bolinho? Quando você leu, ou melhor, você ouviu essa história, você percebeu que a função dela era o quê? Era emocionar o leitor? Era ensinar o leitor como fazer um bolinho? Era divertir o leitor? Ou era confundir o leitor? Pense. Você tem um tempinho para pensar. Registre a resposta no seu caderno. Registrou? Já deu tempo? A narrativa O Caso do Bolinho tem a função de divertir o leitor. Se você assinalou essa alternativa, você acertou. Parabéns! Vamos agora para a questão 3.
Tatiana Belink escreveu essa narrativa destinada para todo o texto, toda a história, todo o conto, toda a narrativa. Ela é destinada a um público. A que público foi destinada esta narrativa? Letra A, foi destinada aos bebês? Letra B, foi destinada às crianças, assim como vocês? Letra C, foi destinada aos adultos? A prof, o papai, a mãe, a tia? Foi destinada aos idosos? E os avós, nossos queridos avós. Para quem que foi destinada essa narrativa? Você tem um tempinho para responder. Registre no seu caderno essa resposta. Quero ver se você vai acertar. Já deu tempo? Tenho certeza que você conseguiu. Tatiana Belink escreveu essa narrativa destinada para crianças. Se você escreveu crianças, você acertou. Parabéns! Agora vou convidá-los a cantar comigo. Não sou lá muito bem de canto, né? Mas adoro cantar no chuveiro e tenho certeza que vocês também. Mas cantem comigo essa música que é bem deliciosa. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Deixaram-me esfriando e eu fugi rolando. A avó não me pegou, o vô não me pegou, mas a raposa me papou. Gostaram da música? Bom, analisando a letra dessa música que você cantou com a professora e a história contada pela Patrícia, percebemos que esse tipo de narrativa apresenta-se em... Onde será que nós encontramos esse tipo de narrativa? Ela é mais comum aonde? Letra A, nos jornais impressos? Letra B, nas revistas? Letra C, nos livros de literatura infantil? Ou letra D, nos telejornais? Ahá, você anotou a resposta no caderno? Se já anotou, confira comigo agora qual é a resposta certa. Olha só, analisando a letra da música que você cantou com a professora e a história contada pela Patrícia, percebemos que esse tipo de narrativa apresenta-se em livros de literatura infantil. Se você respondeu a letra C, acertou! Parabéns! E você, gosta de bolinho? Então, eu fiz os bolinhos. Mas o meu não foram feitos na manteiga assado, assim como lá na história, porque nós costumamos fazer frito no óleo. E agora eu vou passar para vocês a receita deliciosa desse bolinho recheado, que nós conhecemos por sonho recheado. Nós vemos que ela é dividida em ingredientes e o modo de preparo. Nós vamos agora ver os ingredientes da massa do sonho. Mas antes de ver os ingredientes, eu quero falar para vocês convidarem a mamãe, a tia, a avó ou qualquer adulto que more com vocês para fazer essa receita em casa. Acompanhem comigo. 500 gramas de farinha de trigo, 2 gemas, 2 colheres de chá de açúcar, 2 pacotinhos de fermento para pão, 3 colheres de sopa de óleo, uma pitada de sal, 1,5 xícaras de água e óleo para fritar. Para o recheio, você vai precisar de meio copo de açúcar, 1/4 do copo de maisena, 1/4 de uma colher de chá de sal, 2 gemas, 3/4 de um copo de água fria, 1/3 do copo de suco de limão e 2 colheres de sopa de margarina.
Prestaram bastante atenção aos ingredientes? Agora vamos ao modo de preparo. Como será que a gente prepara essa massa? Olha lá, hora de colocar a mão na massa, criançada. O que vocês vão fazer? Vocês vão dissolver o fermento na água. Depois, vão deixar descansar por 15 minutos. Deixa ali paradinho, descansando por 15 minutos. Aí, em uma vasilha grande, você vai misturar todos os ingredientes e vai amassar, amassar, amassar. Ajuda a mamãe a amassar bastante, até obter uma massa bem macia. Aí você vai cobrir essa vasilha e vai deixá-la descansar por 2 horas. Tem que crescer bastante, num lugar bem resguardado, bem quietinho. Aí você amassa um pouco mais. Vai abrir a massa com o rolo de macarrão numa superfície enfarinhada. O que é uma superfície enfarinhada? Cheia de farinha, para que não fique grudada aquela massa. Aí você vai cortar círculos com um copo, para deixar todos os sonhos do mesmo tamanho. Depois você vai colocar bastante óleo numa panela, vai esquentar bem. Nossa, você? Você não! Quem vai fazer isso é um adulto. Um adulto vai colocar o óleo, vai deixar esquentar bem e vai fritar esses sonhos. Para o recheio, no recheio você vai misturar o açúcar, a maisena e o sal numa panela. Depois vai bater as gemas, a água com um batedor manual. Vai levar um fogo médio até ferver, mexendo constantemente com o batedor ou com uma colher de pau. Depois você vai deixar ferver 1 minuto até engrossar e borbulhar. Muito cuidado! Um adulto vai retirar do fogo e vai misturar o suco de limão e a margarina. Despeje em uma tigela de vidro, cubra com filme plástico, deixe esfriar completamente e recheie os sonhos. Será que vocês vão ter sonhos deliciosos assim como os meus? Os meus ficaram maravilhosos! Eu vou querer ver os seus. Então, quem realizar esta receita, desenvolver a receita lá na casa, com a mãe, com a tia, com a avó ou com um adulto que esteja com vocês, pode, por favor, nos enviar uma foto, você comendo o sonho ou da sua bacia de sonhos, ok? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esta receita. De olho na telinha comigo. Na receita do sonho recheado que você acabou de ler, aparecem diferentes palavras com números de sílabas diferentes. Então agora eu quero que vocês observem a palavrinha chá. A palavrinha chá possui quantas sílabas? Ela possui apenas uma sílaba. Veja bem, chá. Eu só abro a boca uma vez para falar. E também bato uma palminha. Chá. Ela tem uma sílaba. Nós dizemos que ela é uma palavra monossílaba. Agora, vocês vão observar comigo a palavra sopa. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra sopa? Sopa. 2 vezes. Quantas sílabas será que tem a palavra sopa? Vamos bater palmas? Sopa. 2 sílabas. As palavrinhas que têm 2 sílabas são chamadas de dissílabas. Repitam comigo. Dissílabas. Agora, vamos ver uma outra palavrinha um pouquinho diferente. A palavrinha xícara. Quantas vezes será que eu abro a boca para dizer a palavra xícara? Xícara. 3 vezes. E se eu bater as palmas? Xícara. 3 vezes. Essa palavra é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Vamos agora ver mais uma palavra. A palavra
margarina. Quantas vezes será que eu abro a boca para dizer margarina? Vamos ver comigo? Margarina. Vamos contar. Margarina. Eu abro a boca 4 vezes. E ao bater as palmas? Margarina. 4 vezes. Então essa é uma palavra polissílaba. Agora acompanhem comigo na tela a relação dessas palavras. A palavrinha chá, nós vimos que ela é monossílaba. A palavra sopa é dissílaba. A palavra xícara é trissílaba. E a palavra margarina é polissílaba. Todas as palavras com 4 sílabas ou mais são chamadas de polissílaba. Agora é sua vez. Na frase 500 gramas de farinha de trigo, a palavra farinha é uma palavra trissílaba. Comprove essa afirmação separando em sílabas a palavra farinha. Lá no seu caderno, você vai separar em sílabas a palavra farinha. Você tem um tempinho para isso. Separou? Olha lá. Parabéns para quem acertou. Não esqueçam, farinha. O NHA ficam juntos. Agora, eu quero que vocês observem o modo de preparo do recheio do sonho. Em seguida, você vai anotar no seu caderno somente as palavras polissílabas que aparecem no texto. Você vai ler todo o texto e vai anotar as palavras polissílabas. Agora eu vou dar um tempinho maior para você conseguir resolver. Leia com bastante atenção e anote somente as palavras polissílabas. Já deu tempo? Então vamos lá. Quais são as palavras polissílabas que aparecem no texto? A palavra constantemente, a palavra margarina e a palavra completamente. Se você anotou essas 3 palavras, você está de parabéns. E agora nós vamos concluindo. O que nós vimos na nossa aula hoje? Nós vimos o texto narrativo e a receita. Vimos informações explícitas no texto. Também vimos a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Gostaram da aula? Mas ela ainda não acabou. Vocês têm uma tarefa. Essa tarefa vocês devem fazer para apresentar na próxima aula. Ou melhor, para vocês analisarem ela na próxima aula. O que você vai fazer? Você vai construir essa tabela em seu caderno e completá-la com palavras retiradas dos textos do material complementar na aula de hoje. Lembre de classificar corretamente cada palavra. Então, nós teremos um material complementar que tem os textos trabalhados hoje. Aí, você fará a leitura desses textos e vai retirar 5 palavras monossílabas, 5 palavras dissílabas, 5 palavras trissílabas e 5 palavras polissílabas. Faça tudo com bastante atenção, que no dia 27 nós vamos conferir. E agora nós vamos para mais um momento muito legal. Um momento muito interessante. É o momento Leia para mim. Quem é que não gosta de ouvir uma história? Todo mundo gosta de ouvir uma história, né? E hoje nós vamos ver a história da Tatiana Bilinque. Quem casa, quer casa. Mais uma história da nossa autora do dia de hoje. Mujim, o caramujo, andava devagar, mesmo quando apressado. Os outros bichos viviam caçoando de sua vagareza, mas ele nem ligava.
Ando devagar, porque carrego minha casa nas costas. Pesa, mas vale a pena. Não pago aluguel, nem imposto, nem hotel. Podem caçoar que a vantagem é minha. Esse Mugim gostava de levar e de contar vantagem. Um dia, passeando pelo bosque, Mugim se encontrou com a outra vagarosa, Lelé, a lesminha tão roliça, gorducha e macia. E ele não teve dúvida. Oi, fofinha, quer casar comigo? Sei não, hesitou a lesminha. Eu queria casar com o doutor. Ah, não sou doutor, mas sou proprietário, gabou-se Mugim, sempre contando vantagem. Tenho casa própria, portátil, como pode ver. Se nos casarmos, você virá morar comigo. Como é? Casa comigo? Caso sim, decidiu Lelé. Quem casa, quer casa. Então, vamos para o cartório, entusiasmou-se Mugim. E lá se foram os dois, apressadíssimos, correndo bem devagar. Ele, porque a casa pesava muito, e ela, ora, porque era lesma, não é? No cartório da floresta, a juíza doutora Coruja abriu seu livrão. Senhor Mugim, aceita a senhora Lelé para sua legítima esposa? Aceito, respondeu o caramujo com a mão no coração. Senhorita Lelé, aceita o senhor Mugim para seu legítimo esposo? Aceito, disse a lesminha, baixando os olhos, porque ouviu dizer que as noivas baixavam os olhos na hora do casamento. Então declaro vocês dois marido e mulher, encerrou a coruja e fechou o livrão. E aqui a história deveria terminar, dizendo que os dois entraram na casinha e viveram felizes para sempre. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que na hora de entrar na casinha, quem disse que a lesminha conseguia passar pela porta? Roliça e gorducha como era, por mais que espremesse, nada de poder entrar. Tudo que Lelé conseguiu foi apertar o Mugim, que não gostou nem um pouco de ser incomodado. Você é muito gorda! Lelé, irritou-se o caramujo. Acho que gasta muito tempo em comida. Precisa fazer um regime para emagrecer, sabia? Ah, é? Revoltou-se a lesminha. Primeiro, você gostou de mim, porque eu sou roliça e gorduchinha. E agora, só porque casou comigo, já quer me mudar? Quer que eu não coma, fique magra e seca? É, isso aí, empartigou-se o caramujo. Quem quiser morar comigo, tem que caber na minha casa do jeito que eu quero. Pois então, enfatizou a lesminha, procure uma minhoca seca para se casar, como você e sua preciosa casinha. Tchau mesmo. E a lesminha, que como vocês viram, era Lelé só no nome, virou as costas e correu bem devagarinho até o cartório. E lá, a doutora Coruja, que era juíza muito sábia, anulou aquele casamento na mesma hora. E agora sim, acabou a história, por enquanto. Tchau, crianças! Até a nossa próxima aula, que será na quarta-feira! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E nós estaremos aqui nas manhãs para falar com vocês da matemática, para vocês aí do 4º e do 5º ano, tá? As nossas aulas aqui então serão para vocês e também para os alunos da EJA que puderem assistir às nossas aulas. E hoje nós trouxemos um assunto que vai continuar a aula que a gente teve a semana passada. Vamos ver aí o nosso objetivo? Reconhecer os diferentes tipos de triângulos analisando suas propriedades. Então,
A semana passada, a gente teve aquela aula de polígonos. Lembram dela? Pois é, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho um desses polígonos, que são os triângulos, né? A gente vai estudar os triângulos hoje com as suas propriedades e aprender a reconhecer os diferentes tipos de triângulos que existem, ok? Mas antes da gente falar do triângulo em si, vamos lembrar da aula passada que a professora apontou para vocês os elementos que formam o polígono? Vocês lembram? Vamos ver aí na telinha que vai aparecer para vocês. Então tá lá, ó, os elementos que compõem os polígonos são o quê? Os lados, os vértices e os ângulos. Muito bem, então estes são os elementos que formam o polígono. Qualquer polígono que a gente vá construir, né, que a gente vá desenhar, esses elementos que a gente precisa respeitar. Senão a gente não consegue desenhar ou construir ou fazer nenhum polígono, ok? Bem, já que nós estamos falando dos polígonos e nós estamos estudando hoje os triângulos, o triângulo também tem que ter esses elementos, não é verdade? Vamos aí olhar na telinha de vocês. Então, olha aí, o triângulo com os 3 lados, com os 3 vértices, com os 3 ângulos. Então, aí, o polígono triângulo tem todas as condições que a gente respeitou dos elementos dos polígonos, ok? Bem, mas para começar, vamos passear um pouquinho aí pela matemática e pelo nosso mundo atual e pela nossa realidade. Aonde que você vê triângulo por aí? Quando você sai, ou quando você está na sua casa, ou qualquer outro lugar. Aonde é que a gente vê triângulos? Será que você já sabe? Olha que tem bastante lugar que a gente enxerga a forma triangular. Vamos ver na telinha? Olhe lá, na natureza. Nós temos triângulos nas diversas manifestações da natureza, né? A gente pode encontrar especificamente triângulos ou a ideia de um triângulo dentro das formas que compõem aí as plantas, né? Em toda a parte da natureza que a gente tem no nosso planeta. Aonde mais? Na arte, né? Isso, olha lá, a arte, né? O desenho do rosto daquela artista, né? Toda desenhada em formas de triângulos, né? E também os quadros, né? Os quadros, os grandes pintores aí, todos feitos, alguns, né, deles feitos também com formas, e esse que está aí aparecendo na sua telinha é um exemplo, né? Usando os triângulos. Aonde mais? Na arquitetura, né? Então vejam, cada nova edificação, né, nova estrutura arquitetônica, eles podem usar os triângulos também para decorar, para formar, enfim, né, para erguer diversas formas aí tridimensionais. Temos também nas estruturas da engenharia, né, as estruturas da engenharia onde a gente coloca o triângulo para sustentar, porque se não fosse o triângulo, a gente não teria uma sustentação nessas formas que vocês estão vendo aí agora na telinha de vocês. Muito bem, então vocês viram onde a gente consegue encontrar triângulos, a gente vê triângulos por aí no nosso mundo? E essa última tela que apareceu para vocês aí, das estruturas metálicas, né, onde a gente coloca, a gente vê, né, dentro das estruturas dos triângulos, será que não poderia ser uma outra figura? Por que será que tem que ser triângulo? Eu já até comentei, mas vamos ver se vocês prestaram atenção. Por que será que a gente usa triângulos nas estruturas metálicas? Nas estruturas também de madeira, né? Tem também algumas estruturas de madeira que usam triângulos. Alguém sabe? Então, se você não sabe, eu vou contar para você. Tem uma propriedade, o triângulo, né, tem uma propriedade muito importante com ele. Ele, por ser uma figura, a menor figura, né, plana, no caso dos polígonos, ele tem uma estrutura muito rígida. Então, essa rigidez que o triângulo tem é só dele. Não existe nenhuma outra figura que tenha essa rigidez igual ao triângulo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos. Ó, a professora trouxe aqui, ó, um triângulo, né?
A professora colocou aqui alguns parafusos para firmar bem eles, né? Para ter uma montagem aqui bem certinha dos triângulos. E eu trouxe também aqui um quadrado também numa estrutura, né? Que a professora vai deixar aqui, ó, para vocês poderem ir enxergando enquanto eu vou falando do triângulo. Então vejam lá, o triângulo, se eu exercer uma força nele, ó, eu vou fazer uma força aqui, ó. Vou dar uma apertada aqui, ó. Tá vendo que ele não se mexe, ele não se deforma, ele não sai do lugar? A única maneira de eu destruir esse triângulo é desconectando uma dos seus vértices, ou seja, desconectando uma dos segmentos de reta, né, esses dois aqui, dos lados, desconecto ele, daí eu deformo o triângulo. Do contrário, não, ó. Do contrário, eu posso estar exercendo a força que eu quiser, ó. Eu não vou conseguir deformar. Agora, o que acontece com o quadrado? Vamos ver o quadrado aqui, ó. O quadrado, que a gente também já estudou aquele dia, né? Ó, se eu exercer uma força nesse quadrado, ele vai ter uma deformidade. Olha aqui, ó. Ó, eu deformei, eu transformei o quadrado num losango, tá? Então, por isso que as estruturas metálicas, elas são feitas com triângulos, né? Na forma do triângulo, então é tudo triangulado, né? E aí os engenheiros, os mestres de obras, né? As pessoas que mexem com construção civil, elas sabem disso, que o triângulo tem essa rigidez, por isso que ele é utilizado aí para manter firme qualquer estrutura que precise de firmeza, né? Então, onde você ver uma estrutura, ali tem um triângulo. E aí você vai ver na telinha agora algumas estruturas aí do triângulo que vocês vão ver. Vamos ver? Olha lá, as estruturas que a gente usa né, na rigidez do triângulo, ou seja, essa propriedade do triângulo, ela é usada aí nessas estruturas que vocês estão vendo, ó, nas cercas, nas pontes, né, ali nessa ponte específica ali onde passa carros ou trens, enfim, no telhado da sua casa também tem toda a estrutura, né, do triângulo, em algumas torres como torres de comunicação, né, que a gente vê por aí, torres de energia elétrica, aquelas bem altas, né, onde a gente encontra também algumas questões ali do triângulo. E as pernas também ali, ó, da cadeira, né, você está vendo uma cadeira ali com essas pernas da cadeira, elas também têm uma segurança por causa do triângulo que está ali fechando aquela estrutura, né, para que alguém for sentar, não aconteça de vir a cair, né, da cadeira. Então, essa é uma das propriedades mais importantes que o triângulo tem, a sua rigidez. E por essa propriedade ele é utilizado aí nas nossas estruturas, né, da arquitetura, da engenharia, enfim, das nossas questões aí que a gente usa para construir as coisas. Beleza? Bem, então agora a gente vai repetir a construção dos triângulos que a gente fez na aula passada. Se alguém não lembra, se alguém perdeu, vai ver aqui de novo, tá? Então lembram lá que a professora trouxe para vocês, né, aquelas hastes, né, aquelas pecinhas coloridas, que a professora disse para vocês que eram segmentos de reta, né? Lembram do segmento de reta? Quando eu tenho uma reta comprida, né, e eu secciono, eu corto, né, em 2 pontos. Quando eu cortar em 2 pontos, eu tenho um segmento de reta. Então, este é um segmento de reta, esse é outro segmento, esse é outro segmento. Se eu tenho 3 segmentos de retas do mesmo tamanho, eu vou ter o triângulo, lembra o nome dele? Isso, o triângulo equilátero. Então, vamos lá, vamos montar o triângulo equilátero aqui, ó. A professora vai unir as pontinhas, ó, eu vou ter que cuidar sempre do ângulo, né? Não posso esquecer do ângulo, que o ângulo é um dos elementos importantes do polígono, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão dos ângulos quando eu for construir as figuras. Então, no caso desse triângulo aqui, é o triângulo equilátero. Então, vou grudar ele aqui, né, nessa lousa aqui, para vocês ficarem olhando ele perfeitamente aí da casa. Então, lá, nós temos aí o triângulo equilátero, com todos os lados iguais, né? Bem, nós temos outro triângulo, né, que era com 2 lados iguais e um diferente. Então, aqui, ó, segmentos de reta também. 2 pares de lados iguais, né, quer dizer, um par de lado igual
e um lado diferente. Então vamos montar agora para ver qual é o triângulo que vai formar. A mesma situação, unindo as pontinhas para ter o vértice, tomando atenção no ângulo. Quando a gente abre ou fecha o ângulo, a gente vai compondo as figuras. Pronto. E aqui eu tenho um outro triângulo, né? Esse triângulo aí tem dois lados iguais e um diferente. Como que se chama esse triângulo? Lembram? É o triângulo isósceles. Vamos colocar o triângulo isósceles aqui também, para a gente poder depois ficar comparando eles. Opa, vou fazer mais para cima um pouquinho. Aí. Então lá, nós temos o triângulo retângulo e o triângulo isósceles, né? Os isósceles, dois lados iguais, um diferente, e o equilátero, os três lados iguais. E o terceiro triângulo é que temos três segmentos de retas de tamanhos diferentes. Se eu tenho três segmentos de retas de tamanho diferente, eu vou ter um outro triângulo. Como é que é o nome dele? Alguém lembra? Muito bem, tem gente que prestou atenção na aula. É o escaleno, né? Então deixa a professora colocar aqui, montar bem certinho. Esse triângulo escaleno, montei, três lados de tamanhos diferentes. Vamos colocar ele aqui do ladinho também, junto com os outros, para vocês poderem enxergar a diferença entre eles. Observem lá então para vocês verem, né? O escaleno, isósceles, equilátero. Então esses três triângulos são os que a gente já conhece. Esse aqui, escaleno, três lados diferentes e por consequência os três ângulos aqui dentro também serão diferentes. O isósceles, dois lados iguais, um lado diferente e, por consequência, esses dois ângulos aqui da base são iguais e este ângulo aqui é diferente. E o equilátero, né, com três lados iguais e, consequentemente, três ângulos também iguais. Essa, né, propriedade que a gente tem aí do triângulo, sendo ele, né, o nome dos tipos de triângulo, né, tanto o equilátero, o isósceles ou o escaleno, eles estão aí para diversas formas que a gente for usar, para diversas estruturas que a gente for precisar colocar eles. Só que a gente precisa diferenciar porque a gente precisa estudar cada um deles em particular, né? E nós temos aí também outros triângulos, né? A gente tem aí mais alguns que a gente vai ver daqui a pouquinho, mais um pelo menos, que eu vou mostrar para vocês mais daqui a pouquinho na aula. Mas esses são os três triângulos que a gente conhece e que a gente vai estudar aqui para frente, beleza? Bem, mas olhando para os triângulos, olhando para esses que a gente construiu, agora vamos ver lá na nossa telinha os elementos que compõem esse triângulo. Então vamos ver lá. Olha bem para o primeiro triângulo que você está vendo aí, que é o equilátero. Aqueles risquinhos que aparecem aí no lado, né, dos triângulos indicam a igualdade entre eles. Então, se eu tenho um risquinho em cada lado igual, significa que eu tenho três lados iguais. Por isso ele se chama equilátero. E, consequentemente, como eu falei para vocês, os três ângulos também serão iguais. Então, esse triângulo equilátero tem três lados iguais e três ângulos iguais. Agora, olha para o isósceles. Observa ele, presta atenção nos risquinhos que estão aparecendo aí, nos ângulos. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o isósceles tem dois lados iguais, um diferente, dois ângulos iguais e um deles diferente. Então, essas são as características do triângulo isósceles. Agora, vamos olhar para o escaleno. Olha aqui como que está apresentando para vocês aí o escaleno. Eu tenho três cores diferentes nos três ângulos, significando que eu tenho três ângulos diferentes. E olha os risquinhos dos lados. Então, tá lá, ó, três lados diferentes, três ângulos diferentes. Então, viu como é fácil, é simples, não é nada complicado? Então, a gente aprendeu aí as características dos três triângulos. Bem, mas a gente fez
A gente olhou para os triângulos, a gente descobriu onde os triângulos estavam na natureza, né? Enfim, a gente olhou aí para todas as áreas onde a gente consegue observar triângulos. A gente construiu os triângulos aqui com as hastes, né, coloridas. A gente olhou lá na tela as propriedades bem, para não esquecer. Agora a gente vai pôr a mão na massa e desenhar. Isso mesmo, nós vamos desenhar. Bem, para a gente desenhar, a gente vai precisar de alguns materiais que você deve ter aí na sua caixa matemática. Lembra que a professora já comentou lá atrás sobre a caixa matemática? Então, o que a gente tinha que ter lá na caixa? Além dos materiais que a gente, né, já falou, a gente precisa ter a folha quadriculada, né? A folha pontilhada. A gente precisa ter também o que mais lá dentro da caixa? A régua. A régua é um instrumento que a gente não pode deixar de ter na nossa caixa. O que mais que a gente tem que ter lá na nossa caixa? Né? Algumas coisas que a gente serve para a gente escrever, como canetinhas, lápis, né? Borracha, enfim, né? As cores que você tiver condições de ter aí, lápis de cor também serve, você vai ter para fazer desenhos e para desenhar aqui os nossos triângulos. Bem, então a gente vai olhar para essa folha pontilhada que a professora quadriculou. Eu já ensinei para vocês também naquela aula dos polígonos sobre o pontilhamento da folha. Lembram? Que você pega uma folha quadriculada e com a canetinha você pinta, né, aqui ó, a união dos pontinhos, né, dos lados, né, dos riscos aqui. Você pinta os pontinhos nessas interseções e tem uma folha pontilhada. Essa folha pontilhada a gente vai usar para desenhar. Por que, professora, que a gente usa a folha pontilhada e não poderia usar uma folha de sulfite qualquer, branca, assim, ou outra folha do caderno de desenho, por exemplo? Até pode, você pode usar. Só que lá no caderno de desenho ou na folha de sulfite, você vai ter que estar usando, né, as medidas que a régua tem. Nesse papel quadriculado que a professora pontilhou, ela já tem uma medida, né? Ele já tem uma medida padrão aqui em todos os seus quadradinhos. Então, eu não precisaria necessariamente estar medindo de novo. Eu só tenho que ficar contando, né? Contando os pontinhos, contando os quadrinhos para montar as figuras que eu quiser. Nesse caso, agora a gente vai fazer os triângulos. Então, a professora vai fazer primeiro o triângulo, um triângulo aqui. Vamos ver qual deles que eu vou desenhar. Vamos ver se você lá em casa vai descobrir. Então, a professora vai desenhar aqui no cantinho. Então, a professora vai ligar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Liguei 7 pontinhos. Agora, a professora, para mim aqui, eu tô indo para cima. Para vocês aí na tela vai aparecer como se eu estivesse indo para baixo, tá? Mas a situação é a mesma. Eu vou pegar o ponto do meio e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos 5. Não 7, 5. Eu vou pintar aquele pontinho lá, para ele ficar marcado, para que eu não possa me esquecer dele. Aí eu vou unir aquele pontinho que eu marquei com a extremidade desse segmento aqui de baixo. Então, unindo, agora eu vou unir o outro, bem legalzinho aqui, bem bonitinho, para não ficar tortinho. Então, aqui ó, a professora desenhou um triângulo. Eu vou erguer aqui para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor, tá? Vou pôr aqui esse material aqui do ladinho, ó. Ele ficou um triângulo equilátero, isso muito bem. Por que equilátero? Porque todos os lados deles, né, de todos os lados aqui são de mesmo tamanho, são iguais. Então, a professora desenhou a base, depois no meio a professora levantou, né, uma altura, onde essa altura ia me dar do ponto até o outro ponto um lado de mesmo tamanho que esse aqui. Então, foi isso que a professora fez ao desenhar aqui esse triângulo equilátero, ok? Agora vamos para outro triângulo, vamos aprender a desenhar o outro triângulo. Vamos para o triângulo que vocês também conhecem, vamos lá. Então, olha aqui, a professora vai unir alguns pontinhos aqui de novo. Vou unir os próprios 7 pontinhos. 3, 4, 5, 6, 7. Aí, no meio de novo, só que agora eu vou aumentar a minha altura porque eu quero os dois lados diferentes.
Então, eu tinha lá a altura 5, lembra que eu fiz 5 pontinhos de altura? Agora eu vou fazer mais que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. Aqui em cima, marquei o ponto lá de cima, pego a régua, vou unir os dois pontos, formando um segundo lado, e depois eu vou fechar aqui para terminar o triângulo. Olha lá. A professora vai mostrar agora para vocês aqui, ó. Vejam lá. A mesma coisa que eu fiz com o outro, né? Eu marquei a base do triângulo e daí eu vim aqui no meio e fiz uma altura bem maior do que a primeira, porque eu quero que esse lado fique igual a esse lado e esse aqui seja diferente. No primeiro triângulo que a professora desenhou, o que que tinha lá? Nós tínhamos os 3 lados iguais, né? Então vamos fazer um risquinho aqui, ó, deixando eles todos iguais, né? Representando a igualdade dos lados. E aqui eu tenho 2 lados iguais e esse de baixo aqui é o diferente. Então eu vou fazer 2 risquinhos aqui para marcar a diferença dele, tá? Então, 3 lados iguais equilátero, 2 lados iguais, um diferente. Como que é o nome desse triângulo? Muito bem, isósceles, isso aí. Agora vamos para outro triângulo, o terceiro. Qual que é o terceiro? Lembram lá o nome dele? Isso mesmo, escaleno. Bem, para desenhar o escaleno, eu vou desenhar mais aqui para cima, porque eu vou precisar de espaço, né? Ali embaixo eu não vou conseguir. Então vamos lá. Vamos unir aqui agora, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos. 10 pontinhos. Agora a professora vai... Não vou pegar no meio, porque como eu quero que eles fiquem com lados diferentes, eu vou erguer a altura dele mais perto dessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Da primeira pontinha. Então, eu vou erguer 1, 2, 3, 4. 4. Né? Eu tinha 10 pontinhos aqui embaixo e ergui 4 pontinhos. Então, agora eu vou unir esses pontinhos. Unindo para fechar o lado. Unindo para fechar o outro lado. Ok, então aqui agora a professora desenhou um triângulo de 3 lados diferentes. Vamos ver. 3 lados diferentes. Olha cá. Esse lado, esse e esse aqui, tá? Então são 3 lados e os 3 lados têm medidas diferentes. Então eu tenho o triângulo escaleno. Muito bem. Então aí nós desenhamos agora os nossos triângulos. Bem, dentro do triângulo nós temos mais uma propriedade, né? Qual será aquela propriedade que não é só nos triângulos, a gente tem em todos os polígonos, né? A maioria deles. Mas nesses triângulos aqui, alguns deles, eu tenho uma outra propriedade que a professora vai mostrar agora para vocês aqui nesse material que eu trouxe. Vou deixar aqui em exposição, tá? Esse nosso desenho aqui para vocês ficarem olhando em casa quando vocês quiserem. Deixa a professora marcar aqui. Marquei, pronto. Agora vamos olhar esse material que a professora trouxe. Bem, esse material que a professora trouxe é um material que é um papel quadriculado, tá? Se vocês puderem observar aí. A professora desenhou alguns triângulos nesse papel quadriculado, tá? Vocês vão ver ele daqui a pouquinho, vai aparecer para vocês aí na telinha. Então, esses papéis que a professora quadriculou aqui e desenhou o retângulo, o triângulo, a professora recortou. Por quê? Para mostrar essa outra propriedade que eu vou falar para vocês agora. Vamos pegar esse aqui, ó, que é o triângulo equilátero, tá? Esse aqui que a professora vai pegar por primeiro. Então, o triângulo equilátero, o que acontece se eu dobrar ao meio e juntar a metade com a outra metade? Vamos ver? Dobrei ao meio, juntei as pontas, né? Os vértices. Agora eu vou abrir aqui, ó. Ó, bem ao meio, tá vendo? Dividi ele em 2. O que aconteceu com essa metade que subiu aqui em cima da outra? Ela ficou na mesma proporção, ficou bem sobreposta, né? Então, vocês já tiveram uma aula sobre esse tema que eu vou falar agora, né? Aulas com a professora Nilceia. É a simetria. Muito bem. Então, a simetria
é um eixo, né, aqui do meio, que a gente pode fazer, riscar, desenhar ou imaginar que ele está ali. E quando a gente dobra nesse eixo, a gente tem um lado sobreposto ao outro, onde os dois se encontram. Se se encontrar, significa que aquela figura é figura simétrica. Então, esse triângulo que a professora fez aqui, né, o triângulo equilátero, ele é simétrico. E ele tem mais alguma simetria? Ó, tem um eixo aqui. Tem mais alguma? Vamos ver? Se eu dobrar do outro lado? Ó, dobrando do outro lado. Unindo os vértices, dobrei do outro lado. Ó, de novo, tá vendo? Ele se sobrepôs. Então, tem mais um eixo, são dois já. Será que tem mais algum? Vamos ver, vamos dobrar o terceiro. Deixa eu ver onde que tá o terceiro, tá aqui. Terceira dobra, unindo os vértices, ponta com ponta, marcando. Pronto, ó, ele se sobrepôs também. Então, quantos eixos de simetria eu vou ter nesse triângulo equilátero? 1, 2, 3. 3 eixos de simetria no triângulo equilátero. E a gente tem nos outros triângulos? Tem também. Nós vamos ver aí na telinha agora que vai aparecer para você. Agora, olha lá, nós temos alguns triângulos aí, estão vendo? Esses são os triângulos que a gente já estudou aqui na nossa aula. Aonde a gente vai encontrar o eixo de simetria? Vamos ver? Mais uma, mais pra frente, mais uma vez, isso, mais um, vamos lá, isso, olha lá, apareceu agora o eixo de simetria no triângulo isósceles, tá? Se a gente dobrar os dois ao meio, a gente vai ter agora a sobreposição e os dois lados vão ser iguais, né? Os dois vão se sobrepor um ao outro. Tem mais algum? Vamos lá no outro? Olha lá, triângulo equilátero, um eixo de simetria. Será que tem mais algum? Outro. E mais um. Então, nós temos 3 ângulos de simetria no triângulo equilátero. E no escaleno, será que a gente tem algum eixo de simetria no escaleno? Não, né? Aí vai aparecer um outro triângulo para vocês, que era o triângulo retângulo. Esse eu também trouxe aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Esse triângulo retângulo. Deixei para falar, né, agora por último para vocês. Por que eu tenho, professora, esse triângulo retângulo? Ele é retângulo por causa desse cantinho aqui, ó. Lembra que eu já comentei com vocês sobre isso? Ó, este cantinho aqui, ele é um canto reto, que a gente chama de canto reto. Esse cantinho reto tem esse ângulo reto. Então, se o triângulo tem esse ângulo reto, significa que ele é um triângulo retângulo. Então, esse é um triângulo retângulo. E quando eu dobro, né, ó, eu dobro aqui os vértices e junto os vértices, né, dobro no meio, ó, um lado vai se sobrepor ao outro. Então, nós temos aqui agora um triângulo que tem um eixo de simetria. A gente não vai ter mais nenhum outro eixo de simetria agora aqui no triângulo retângulo, apenas esse, ok? Então, beleza. Então, esses aqui são os nossos triângulos, né, que a gente aprendeu na aula de hoje. São o triângulo escaleno, 3 lados diferentes, né, 3 ângulos diferentes. Triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Isósceles, 2 lados iguais, um diferente, 2 ângulos iguais, um diferente. E o último que a professora apresentou para vocês, que é o retângulo, né? Que são 3, o retângulo daí é um triângulo que tem um cantinho, um dos ângulos dele é reto, tá bom? Vamos fazer um exercício agora, aí na telinha vai aparecer para vocês um exercício para a gente fazer agora. Então tá aparecendo aí, os 4 triângulos, né? Vamos ver quais são eles. Presta atenção, olha bem para eles para você falar o nome deles. Lembra que são as características que eu já comentei com vocês aqui, inclusive os risquinhos aí estão ajudando vocês a olhar para esse tipo de cada triângulo que vai aparecer. Qual que é o primeiro? Como que se chama? Muito bem, escaleno, ótimo. E o segundo? Como se chama? Isso, triângulo retângulo. Terceiro? Isso mesmo, equilátero. E o quarto?
isósceles. Então, viram? Nós trabalhamos com os triângulos, olhamos para eles, olhamos para as características que eles têm e agora acabamos de acertar, né, o nome de todos eles. Bem, será que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula de hoje? Você lembra qual era o objetivo que a gente tinha na aula de hoje? Lembra? Vamos ver aí? Vai aparecer para vocês de novo. Reconhecer os tipos de triângulo analisando suas propriedades. A gente conseguiu analisar as propriedades e reconhecer os triângulos? Então a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E a nossa aula está chegando ao fim. Lembre que lá no site está a tarefa dessa aula de hoje para vocês do 4º e do 5º ano, tá? Para vocês resolverem. E na próxima aula a gente volta com mais aula de matemática. Um beijão, fiquem com Deus. Olá, crianças! Eu sou a professora Andresa, trabalho na escola Professora Ruth Osman Ribas e estou aqui para nós continuarmos com os nossos passeios pelos patrimônios históricos de Ponta Grossa. Lembrando que o nosso objetivo é identificar e valorizar os patrimônios de Ponta Grossa. Vocês estão lembrados que no nosso último passeio, a professora falou que nós íamos passear de trem? Estão lembrados? Que jóia! E nós vamos ir, só que não vai ser um trem qualquer. Nós vamos passear numa Maria Fumaça. Então, crianças, ou melhor, senhores passageiros, peguem o seu bilhete, vamos embarcar no trem Vem Aprender com destino à Estação Paraná. Vamos? E aí, crianças, gostaram? Viram por que nós chamamos Maria Fumaça? Então, Maria Fumaça é o vapor da água, né? Que faz com que saia tanta fumaça assim. Então, é a água que faz que as engrenagens do trem funcionem, né? Então, pessoal, nós desembarcamos, né, na primeira estação ferroviária de Ponta Grossa, a Estação Paraná, construída em 1894. Essa estação, ela faz a linha Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá. Lembrando que Curitiba é a capital do nosso estado e Paranaguá é uma cidade do litoral, onde nós temos o nosso porto e é a cidade mais antiga do Paraná. Essa estação, ela segue um padrão. Quase todas as estações que vocês forem pesquisar, elas seguem o mesmo padrão das antigas casas de fazendas, dos antigos casarões. Então ela não tem assim aquela sofisticação que logo nós vamos ver uma outra estação que ela tem. Então ela foi uma estação simples, né, desse estilo, e que ela era de carga e descargas de mercadorias e embarques e desembarques da população. Essa estação ela é de grande importância para a cidade de Ponta Grossa, porque permite um grande desenvolvimento econômico. Começa aí Ponta Grossa a se desenvolver bastante. Alguns historiadores falam que Ponta Grossa é a cidade dos caminhos. E se vocês pararem para pensar um pouquinho com a professora, vocês vão chegar a essa conclusão também. Lembram lá quando a professora trabalhou a história da catedral? Então, como que começou? Originou? Pelo caminho das tropas, pelo caminho dos tropeiros. E agora o desenvolvimento da cidade vem através dos caminhos da estrada de ferro. Então, Ponta Grossa se origina através dos seus caminhos. No outro slide, nós vamos ver aqui a estação, quando ela estava sendo bem utilizada, né? Nós vemos ali um funcionário
da estação, lembrando que os funcionários, os operários da estação, eles tinham um status na sociedade, era uma profissão muito importante para a sociedade de Ponta Grossa. E ali vocês estão vendo as duas estações, essa daqui quando ela ainda estava sendo usada e a outra ela já está restaurada. Legal, né, pessoal? Como ela está bonita. E nessa foto aqui é da Casa da Memória. A Estação Paraná passa a se chamar Casa da Memória. O que é Casa da Memória? É nesse lugar que ficam bem a memória de Ponta Grossa, através de jornais, fotos, revistas antigas. Então estão nesse lugar. Nós também temos aqui a nossa Maria Fumaça, a 250, que ela é pontagrossense, podemos dizer tipicamente pontagrossense. Sabem por quê? Porque essa Maria Fumaça em especial, ela foi construída aqui em Ponta Grossa. A única parte que não foi feita aqui na cidade é a caldeira. O restante ela é toda construída lá nas oficinas lá da estação ferroviária. E aqui ao ladinho que a professora trouxe para vocês é o busto de Manuel Ribas, o nosso governador, que é o único governador paranaense pontagrossense que foi governador do Paraná. E ele está ali ao lado da Casa da Memória porque ele foi um grande incentivador das ferrovias virem para a nossa cidade. Certo, pessoal? Aqui nós temos agora cargas e descargas, que é o barracão. Vocês olhem que legal essa foto, professora, achou muito jóia, que Ponta Grossa naquela época já tinha congestionamento. Mas congestionamento do quê? De carroções. Que são esses carroções? Era com esses carroções que antes eram feito o transporte. Lembrando que aqui nós estamos no ciclo da erva mate. Então era nesses carroções que levava-se as mercadorias para Curitiba, levava-se até para Paranaguá, viagens que levariam até mesmo dias. E agora com os trens, em meio dia, consegue-se fazer esse transporte desses materiais. A estação, o armazém também agora passou a se chamar Estação Arte. Para vocês se localizarem aonde é a Estação Arte é ali onde que quando tem a Feira do Livro, as editoras colocam os livros para exposição. Então é ali que é a Estação Arte, né? Lembram que a professora falou que vai ser construída uma nova ferrovia? Pois é, a Estação Paraná, ela ficou sendo a única estação da cidade por 6 anos. Daí se viu a necessidade de construir uma outra estação. Também essa estava já pequena para o desenvolvimento da cidade, né? E estava vindo outra linha que ia fazer Rio Grande do Sul a São Paulo. E então, como era mais, assim, vamos dizer assim, importante por ser até São Paulo, então teve a necessidade de construir uma nova ferrovia. Essa ferrovia aqui, essa estação ferroviária aqui, ela é mais sofisticada, ela possui mais arte, ela é aquele embelezamento que a professora comentou lá na mansão Vila Hilda, que Ponta Grossa estava primando pelos embelezamento, né, pessoal? Então, e ela tinha que ser o cartão postal da cidade. Quem chegasse na cidade e encontrasse uma estação bonita, ia querer conhecer a cidade, né? E aqui também a professora falou que eu tenho desenvolvimento econômico. Agora aqui também nos proporciona um desenvolvimento cultural e social. Muitos filhos das pessoas de poder da cidade agora começam a estudar em São Paulo. Os jornais, as revistas de São Paulo começam a chegar aqui para nós pontagrossenses. Outra coisa, a cultura, porque muitos artistas iam em estação mostrando o seu trabalho. Então começam a chegar artistas aqui na nossa cidade. Também muitos imigrantes e migrantes começam a vir para a nossa cidade, né? Começam os italianos, os alemães, como a professora falou da família Tillen. Então começam a chegar aqui e fazer residência, abrir comércio na nossa cidade.
Então, Ponta Grossa começa a ser a cidade do interior, uma das maiores cidades do interior. Eu chamo a atenção para vocês verem os trajes, pessoal, andando de bicicleta de terno. Olha que chique! As carruagens, isso, o pessoal ia até a ferrovia. O pessoal se arrumava para ver a chegada e saída do trem. Não precisava ir andado com o trem, era simplesmente ver a chegada, dar um tchauzinho para o trem que estava saindo, ver as pessoas que estavam chegando, né? Muitas pessoas ilustres começam a vir para Ponta Grossa através do trem. Lembram lá quando a professora trabalhou a Praça Marechal Floriano Peixoto, que falou que as autoridades eram recebidas nessa praça? Agora mudou. O foco agora é aqui, na estação. Então, e aqui tem muitos historiadores que falam que a população reclamava muito, que quando chovia fazia um barro muito grande. Então, logo ela já é asfaltada ali para a comodidade da população. No outro slide, a professora trouxe algumas curiosidades. Na primeira, a construção da estrada de ferro. Então, vem agora para Ponta Grossa muitos operários especializados. O que antes era uma cidade com trabalhadores mais rurais, agora começam a vir engenheiros, técnicos, pessoas mais especializadas para a nossa cidade e bastante pessoas para a nossa cidade. Então aqui a foto, né, deles construindo a estrada de ferro e também começa a mudar geograficamente a nossa cidade, porque agora, além a estrada de ferro passa a ser de locomoção, ponto de referência para as pessoas que antes falavam, no alto da colina, ou como o pontagrossense gosta, no pé da colina, agora passa a usar a linha como ponto de referência. Para lá da linha, para cá da linha, né? Na frente da linha, a minha casa fica à frente da linha, tanto é que nós tivemos até uma escola de samba à beira da linha, em homenagem às linhas férreas, né? E aqui, muitas casas acabam sendo construídas em volta, em torno, né, da estação de ferro. Então, Ponta Grossa começa a crescer nos bairros também, devido à estação de ferro. Outra curiosidade que a professora trouxe é aqui, oficinas da ferrovia. Quando eu falo oficinas, o que vocês lembram? Do bairro de Oficinas, não é? Isso mesmo, ele recebe esse nome devido às oficinas que reparavam os trens. E aqui ao lado, nós também conhecem esse lugar aqui, pessoal? Conhecem esse estádio? É o estádio de um time de futebol aqui da cidade, né? O do Operário. E vejam, ele está bem ao lado da ferrovia. Por quê? Porque os funcionários da ferrovia, eles começam a quererem um lugar para eles, para o lazer deles. Então, eles começam, logo nós vamos ver, vão criar um time de futebol. Uma coisa bem legal é que vocês sabem o nome desse estádio? Germano Krieger. Sabe por que é Germano Krieger? Porque é uma homenagem ao seu Evaldo Krieger. Sabe quem foi o seu Evaldo Krieger? Foi o engenheiro que começou a construir a nossa Maria Fumaça 250. Só que, infelizmente, ele não conseguiu terminar. Ele faleceu. E quem assume e termina a construção da Maria Fumaça é Germano Krieger. Então, por isso que o estádio do Operário recebe esse nome, Germano Krieger, em homenagem a ele. Falando no Operário, claro, criou-se o Futebol Clube Operário Pontagrossense, em 1912. Bem assim mesmo que se escrevia, Futebol Clube. Então, o Operário surgiu, por isso que ele tem o nome de Operário, porque foram os funcionários, os operários, né, da rede ferroviária que criaram o Operário. Aqui é o primeiro time do Operário e aqui o escudo do time, né, do Operário. Certo, pessoal? Legal, né? Muito jóia. Aqui também tivemos visitas ilustres na nossa cidade. Tivemos os presidentes. Aqui nessa foto é Afonso Pena, em 1909. Afonso Pena é esse senhorzinho aqui no meio. Tá vendo quanta gente vinha recepcionar quando chegava uma autoridade? Era festividade aqui da cidade. Então essa foto foi tirada dele pouco antes dele falecer, que ele teve numa visita da nossa cidade. Aqui é o antigo colégio pontagrossense, os alunos todos com o seu uniforme, né, com a bandinha, para recepcionar o Afonso Pena.
Outro presidente muito importante, Getúlio Vargas, que esteve em 1930. Lembram lá da Praça Getúlio Vargas, que muita gente lá mencionou ela nos comentários? Então, Getúlio Vargas ele esteve num momento muito importante para o Brasil. Momento que o Brasil estava tendo uma revolução, Revolução de 30. Vou contar só um pouquinho dessa revolução para vocês. A Revolução de 30 foi mais ou menos assim. Houve uma eleição para presidente e Getúlio Vargas perdeu por uma quantidade mínima de voto. Então eles alegaram que foi uma fraude, que essa eleição não foi correta. Então ele reuniu algumas pessoas e a força militar, muitos militares estavam com Getúlio Vargas e vieram lá do Rio Grande do Sul, parando aqui em Ponta Grossa. Eles ficaram aqui para ver como que a revolução qual eram os próximos, como mais estrategicamente aqui em Ponta Grossa, para ver os próximos passos deles para a tomada do poder lá no Rio de Janeiro. E ele ficou nos vagões, não foi para hotel nenhum, ele ficou lá junto com os seus soldados e os seus simpatizantes, mas ele saía, ia no jantar, ia em festas. E foi aqui em Ponta Grossa que ele recebeu a notícia que ele tinha que a revolução tinha ganho e ele era o presidente do Brasil. Nos seus diários ele fala muito carinhosamente da nossa cidade, tanto é que ele colocou o título de capital cívica do Paraná. Então, Ponta Grossa é a capital cívica do Paraná. Então, aqui, e muitas pessoas vieram ver ele, porque Getúlio Vargas era um presidente muito querido pelo povo. Então, muitas pessoas aqui. Aqui a Praça João Pessoa, que a professora já trabalhou com vocês também, ao ladinho do terminal, né, pessoal? E aqui a professora traz também primeira Michifest em 1990. Então, só deixa eu explicar para vocês como assim Michifest ali, se vocês verem aqui, nós temos a estação, né, que era a estação Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Então, deixa eu só explicar. Então, aqui era onde passava, os trilhos do trem passavam bem no centro da cidade. Então, muitas pessoas, muitos carros nas ruas, isso estava ocasionando muitos acidentes aqui na nossa cidade. Então, a população, pediu em abaixo-assinados e as autoridades resolveram retirar do centro da cidade, pessoal, os trilhos do trem. Não é que Ponta Grossa não vai ter mais trilhos, não, vocês mesmos, na vila, no bairro de vocês, o trem deve passar, na minha mesmo, eu consigo escutar o apito do trem, né, pessoal? Então, do centro é retirado esses trilhos. E neste lugar foi feito a primeira Michifest em 1990. Eu fui, foi muito jóia ali, pessoal. E agora a professora quer lançar um desafio. Será que vocês conseguem localizar aonde fica agora o Paraguaizinho? Olhem lá. Vou dar uma ajuda porque é difícil. Olhem lá. Ali agora fica o Paraguaizinho. E o terminal central? Aonde que está? Vamos ver. Nessa região. E todo o restante aqui, pessoal, é o Parque Ambiental. Vejam quanta mudança e não é muito tempo, né? Como o centro da cidade se modificou, né? Então, ali agora nós temos a Estação Saudade. É a mesma estação que a professora estava trabalhando, só que agora restaurada. Então o SESC restaurou essa estação, ela está muito bonita. Tem uma plataforma que vocês podem estar sentados lá, lendo um livro. Tem salas dentro dessa estação que provavelmente agora infelizmente não está tendo, né? Mas quando isso tudo passar, vai ter cursos, oficinas que o SESC vai colocar. E eu trouxe também para vocês verem que lá nessa estação temos a bilheteria. Lembram que eu falei, peguem seus bilhetes? Então vocês foram comprar aqui, ó, na bilheteria. É a mesma bilheteria do início da ferrovia, da estação. E aqui nós temos o Museu do Ferroviário. O que tem nesse museu? Tem o uniforme que eles usavam, tem o telégrafo, tem um lampião, tem algumas peças antigas dos trens. Vale a pena vocês estarem visitando, não se paga nada, é aberta ao público também. Então, pessoal, agora a professora trouxe um videozinho para vocês verem
tudo isso que a professora falou, como está agora. Vamos um vídeo? Não, vamos fazer um tour, que nem nós fizemos na Mansão Vila Hilda. Vamos lá? Então, pessoal, gostaram? Eu espero que sim. Então, com essas imagens, nós chegamos ao final dos nossos passeios pelos patrimônios históricos de Ponta Grossa. Então, agora a professora trouxe umas imagens com uma música muito legal que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nessa música, quem fez foi a professora Lucirene, com os alunos lá da Escola Rúter, que também já quero aproveitar, senão a professora vai acabar esquecendo, agradecer a professora Lucirene e a professora Gisele, lá da Escola Rúter, que fizeram esses desenhos tão bonitos aqui para a professora colocar na bancada aqui para vocês. Então, e também a toda a Escola Rúter pelo apoio, né? Então, prestem atenção na letra. Quem canta é o Ari Gonçalves, que é esposo da professora Lucirene. Prestem atenção na letra e olhem que legal as imagens que a professora trouxe. Atenção, crianças! Esta é a música Princesa do Brasil, inteiramente feita por vocês, então eu peço que cantem comigo. Preste muita atenção, que agora vamos rimar. Vocês vamos contar a história deste lugar. No nosso campo geral podemos correr, brincar, pular no parque ambiental ao lado do terminal central, ao lado do terminal central. Araucárias, campos e plantações estão virando moradia. Espero que não esqueçam do nosso ar, do dia a dia, do dia a dia. Essa é a nossa, minha, tua, nossa, do povo gentil, da princesa do Brasil. Essa é a nossa, minha, tua, nossa, do povo gentil, da princesa do Brasil. Essa é a nossa, minha, tua, nossa, do povo gentil, da princesa do Brasil. Essa é a nossa, minha, tua, nossa, do povo gentil, da princesa do Brasil. Inteligente, fala muito diferente, crenças e mitos diversos, como as estrelas do universo, como as estrelas do universo. Ainda fazem batizado no olho d'água de São João Maria, onde o contestado, onde eu passo em frente todos os dias, todos os dias. Então, pessoal, lembrem-se sempre, essa é a Ponta Grossa, minha, tua, nossa, de um povo gentil, a princesa do Brasil. Tchau e vamos nos encontrar em outras aulas, né? Tá bom? Beijo, tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, com conteúdo direcionado para o seu ano e a sua idade. Se quiser assistir de novo este programa, basta acessar as nossas redes sociais. No Facebook, pela página Secretaria de Educação de Ponta Grossa ou pelo YouTube. Envie para nós o seu vídeo.
Continue lendo bastante e estudando com a gente. Hoje à tarde, você confere as aulas para o 2º e 3º ano, a partir das 2 horas. Em seguida, é a vez do 1º ano e da educação infantil. Obrigada pela sua companhia e até mais! Sem a sua companhia. Oi, meu nome é Heitor, eu sou da escola Zaira e eu pintei céu estrelado de Van Gogh. Yeah.